Direto da redação. Dia. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Doutor Leonardo, nós estamos discutindo aqui duas questões. A gente está enfocando aqui. Primeiro, amanhã tem uma manifestação pacífica em Rio das Ostras, organizada por comerciantes, que aqui tem uma pauta que eles estão pedindo aqui, a ampliação de leitos hospitalares, que é kit alimentação para alunos, ampliação de leito, uma série de situações que eles estão reivindicando aqui. Eu vou ler até repetir daqui a pouco novamente essa pauta. Mas a questão que eu gostaria de enfocar com o senhor é a questão jurídica desses decretos. Algumas imposições que esses decretos eles vêm trazendo no que se refere à inibição, à restrição ao funcionamento do comércio. Nesse caso específico de Rio das Ostras, há alguma incongruência com o que é legal? Nós temos, antes de discutir legalidade, aqui como a gente está falando tecnicamente sobre o direito, há de se fazer uma separação. Antes de uma questão legal, que é o que versa sobre as leis, nós temos uma questão constitucional. O Brasil ele tem uma carta política, uma carta magna, que é a Constituição Federal. Essa é uma carta que ela não é uma lei, ela versa sobre princípios. E aí nós estamos vivendo uma excepcionalidade, um choque de princípios. Alô? Oi, sim, estamos ouvindo, estamos acompanhando. Esteja à vontade. Um choque de princípios. E, nesse sentido, a Constituição deu ou reconheceu para que os estados, todos os entes da federação, administrassem de forma concorrente. Então, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. No ano passado, num momento excepcional com essa pandemia, o Supremo Tribunal Federal reconheceu essa concorrência para lidar com a questão da pandemia, para legislar, no caso de forma excepcional, o Poder Executivo. Quando o Poder Executivo decreta, ele está legislando de forma atípica. É o que a gente chama no direito de check and balance, freios e contrapeso entre os poderes. Porém, já tem se falado e já há uma reversa, porque entende-se que quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu essa atuação concorrente entre os entes da federação, não foi, como a gente pode se falar, abro aspas, um cheque em branco para que o prefeito na cidade local, o governador numa região mais ampla, pudessem fazer o que quisessem e, de certa forma, extrapolassem esses princípios. Veja que a gente não está falando em lei, estamos falando só de princípios. É claramente, de forma axiológica, que está excedendo, não há razoabilidade. Quem estuda o direito comparado, quem fala de direito constitucional, sempre vai falar de um dos princípios que norteia a nossa Constituição, que é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, também, principalmente, na administração pública. Doutor, agora, veja bem, o senhor fala aí na questão da razoabilidade. O que, na questão de Rio das Ostras, por exemplo, está se excedendo, por exemplo? Porque aí sempre com um lockdown, tá tudo sem funcionar, as lojas não estão funcionando. Eu acho que inicialmente até houve um tópico aí que foi muito questionado por comerciantes, foi a proibição da venda no sistema delivery. Depois houve um recuo. Nesse decreto que está vigorando, o que o senhor citaria como excesso? Olha, nós temos alguns pontos em excesso. Você exemplificou, não faz sentido que Rio das Ostras navegue na contramão da maré do que se faz em outros municípios do Brasil, em lugares que passam pelo mesmo problema, porque o problema da pandemia não é um problema local em Rio das Ostras, é mundial. Veja, como a gente pode entender que, começando pelos bens, né, de primeira necessidade, mas toda forma de atividade profissional não seja cerceada de ser praticada, inclusive em delivery. Veja, a gente falou de Constituição, falou de princípios, falou de carta política. A livre iniciativa, o trabalho, ela é um direito que está previsionado, defeso na Constituição,
nós temos visto uma série de princípios, mormente do artigo 5º da Constituição, que fala sobre direitos e garantias individuais, sendo cerceados, sendo ultrapassados e governadores que não têm atribuição constitucional. Quinta pergunta, nós estamos nos últimos 48 anos no Tribunal Federal sobre a possibilidade ou não de igrejas, de templos religiosos abrirem. Veja, quantas atividades, você falou de delivery, quantas atividades nós temos, tanto no local, em Rio das Ostras, como em todo o Brasil, de transporte, de supermercado. Alguém pode ventilar, mas o mercado é importante, precisa estar aberto. É verdade. Mas quantas pessoas não vão ficar resguardadas se elas puderem ser atendidas por delivery? Como a gente pode, e aqui eu vou além, como a gente pode entender que o comércio, que a prestação de serviço, que movimenta, e aqui eu não vou nem usar o clichê de botar pão na mesa do trabalhador, porque eu acho que isso aí é o óbvio a se falar. Como é que alguém vai ter saúde se alguém não consegue se alimentar, não consegue trabalhar, não tem saúde emocional para lidar com essa situação? Mas a pergunta é, como pode a gente cercear a livre iniciativa, o trabalho, o comércio, as atividades de prestação de serviço, como é que a gente pode parar o funcionamento de uma cidade por tempo determinado, sem que o administrador ofereça uma contrapartida, diga, olha, vai ser por tempo X, vai ser até aqui, vai ser parcial. E aí, quando eu digo vai ser parcial, você percebe que a administração em Rio das Ostras não encontrou um passo a passo, não houve uma gradação, olha, por parte, porque nós estamos providenciando tantos leis. E quando a gente fala de leito, a gente está falando dos profissionais de saúde que estão envolvidos nisso, a gente fica a se questionar por todas as verbas que o governo federal tem dispensado, os estados têm dispensado aos municípios, de tudo aquilo que foi planejado para isso, para que a gente pudesse ter, vamos supor, a necessidade de um fechamento, e aí eu findo essa pergunta dizendo o seguinte, há uma necessidade de um fechamento parcial, de redução de horários, uma série de medidas. Por que são tomadas? E a contraprestação vão ser tomadas para que nós cheguemos até aqui, porque nós temos um planejamento, porque vai ser implementado. A pergunta que se faz é essa. Por quanto tempo? Qual a prestação? A impressão que se dá é que está todo mundo fechando, vamos fechar. Que não se tem um planejamento. E aí a gente volta à questão jurídica de avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade. Ninguém, obviamente, está questionando que não tem que se combater a pandemia. Ninguém está questionando que pessoas sofrem durante uma epidemia com esse lastro. Mas a gente precisa de planejamento. A gente vai fechar tudo, vamos ficar todos em casa. Eu tenho certeza que o funcionalismo público recebe. Não estou falando só de Rio das Ostras, mas do Brasil inteiro, mas em Rio das Ostras especificamente, a impressão que eu tenho é que o ato administrativo não ventilou a contraprestação, não ventilou um planejamento. A impressão que a gente está hasteou a vela do barco e para onde o vento estiver apontando a gente vai. Essa é a impressão que passa. De forma muito mais elegante do que o que eu ouvi num diálogo. Não que, na verdade, não tira a essência e a sinceridade do outro que eu vou citar aqui, né? O senhor está citando assim de forma muito mais pomposa do que um diálogo que eu ouvi entre um ambulante e o prefeito da cidade, o Marcelino Borba. Quando ele falou para um ambulante, num áudio que nós divulgamos aqui, o seguinte, olha, 10 dias parado em casa não mata a fome de ninguém. E o ambulante, ele responde ao prefeito o seguinte, mas o senhor está com salário em dia, não está? O senhor não mata ninguém se tiver com o salário cotidianamente caindo na conta, aí não mata. Agora, se não tiver salário, mata, morre de fome. E ontem, nós exibimos aqui um vídeo de um pipoqueiro, um rapaz que surtou. Esse rapaz, ele tem um carrinho de pipoca aí em frente à rodoviária. Ele foi para frente da prefeitura com uma faca ameaçando se imolar, se matar em frente à prefeitura,
assim, num ato de desespero, surtado. Não estou dizendo que é decorrência da falta de comida, nada disso. E quem está acompanhando o programa agora aqui nas plataformas digitais do Portal Vivo está acompanhando. Esse rapaz, ele surtou em função de uma série de coisas, mas eu tenho certeza, convicção absoluta, que foi em função do momento que está se passando. Ele está sem atividade que alimenta, ele está sem alimento em casa. O nome dele é Léo, do rapaz. Então, não sei se o senhor acompanhou. Então, isso aí bate com o que o senhor está falando aí. O senhor está dizendo o seguinte, pelo menos me corrija se eu estiver errado, que não há planejamento, que está botando comerciante em casa, está fechando loja, está fechando tudo, mas não tem sequer uma contrapartida, não se há uma medida de mitigação para atenuar o drama dessas pessoas. Tributo vence, conta de energia chega, conta de água, e para quem é ambulante não tem nem comida na mesa. Então, acho que em suma o senhor tá resumindo nisso, né? Sim, sim. Veja, você citou o exemplo desse rapaz Léo que surtou. A gente fala sobre comida na mesa, mas perceba que não é só uma questão do alimento físico. Existe o alimento emocional. Essa situação faz com que, por exemplo, um chefe de família que está acostumado a trabalhar, a trazer o seu sustento, seja de forma modesta ou não, ele, de repente, de forma abrupta, ele é impossibilitado de trabalhar. Ele olha para os seus filhos, ele olha para sua esposa, ele viver de doação, ou viver de uma possibilidade de um auxílio emergencial que não tem um prazo certo, como não tem um prazo, por exemplo, para as vacinas. Saído através do portal que chegou 9 mil vacinas em Rio das Ostras, não foi vacinada a metade, a gente fica perguntando o que se faz com isso, a reserva técnica. Então, é muito fácil para quem tem o salário em dia, e eu te garanto que muitos dos seus ouvintes vão concordar comigo quando eu digo que não só o funcionário público, como no caso do prefeito que discutiu com o ambulante, que está com o salário em dia, mas que tem salário que proporciona algum conforto. Porque muito do funcionarismo público, se perder apenas o conforto, eu não estou nem dizendo perder o salário todo, se colocar na condição do trabalhador da iniciativa privada que está sofrendo em Rio das Ostras, mas que apenas perdesse parte do seu conforto, ele já teria uma visão diferente. Então, na verdade, o que a pandemia está promovendo, além de pessoas mórbidas, doentes, morrendo de pandemia, nós estamos tendo a promoção de uma das maiores injustiças que o Brasil já viu. O Brasil já é um país de uma desigualdade social gigantesca. Mas o que a gente está vendo em Rio das Ostras é um emblema do que a gente tem visto em vários lugares do Brasil. Rio das Ostras hoje é um emblema de injustiça do que nós temos visto em vários lugares do Brasil. Toma-se a medida, faz-se um decreto durante a noite, estende-se um decreto sem planejamento, e aí a gente não vê a mão da administração pública. O que o prefeito apresenta como prazo? O que o prefeito apresenta como busca junto ao Estado, junto à União? Qual é a proposta para atender a demanda de Rio das Ostras? Quando que vai chegar a vacina em Rio das Ostras? Quando vai usar as que já tem? A gente não tem prazos, a gente não tem noção. Então, por que se desespera, por que surta uma pessoa como surtou o Léo no dia de ontem? Por quê? Porque não há expectativa. Veja, quando você vai passar por um problema, você tem um problema para enfrentar, eu vou fazer aqui uma analogia, me permitam, por favor. Alguém vai fazer uma dieta porque tem que, por algum motivo, perder peso, porque vai fazer uma cirurgia, ou por qualquer motivo. E você sabe que você vai ficar sem comer coisas gostosas que você quer, ou alimentos que você está acostumado. E aí você sabe que aquela dieta vai ser de 15 dias. Você não quer se privar de alimentos, não é bom fazer dieta, ninguém gosta, mas você faz, você sabe que daqui a você tem que reduzir uma pressão alta com a cirurgia, então tem que reduzir açúcares, carboidratos demais que você está acostumado, mas é por um tempo. E você tem um bem maior que você está buscando,
e vai acabar. Agora, quando alguém diz para você, você está numa ilha deserta, está cercado de água por todos os lados, e você não sabe quando você vai comer, você olha para todos os lados e a paisagem é repetitiva. Ora, não foi para isso que o Supremo Tribunal Federal deu autonomia aos municípios, principalmente as municípios que só no Brasil a gente tem como ente federativo o município. Só no Brasil o prefeito ele tem a força jurídica que tem. Mas com certeza absoluta não é para esse tipo de exercício que o Supremo deu força. Mas ali na frente, não pensem os prefeitos dos municípios do Brasil, particularmente o de especial aqui, o de Rio das Ostras, que não vão ser responsabilizados por atos que extrapolem a sua atribuição, sua competência. Não pense que ali na frente não poderão responder juridicamente, politicamente. Politicamente nem se fala. A gente tem visto a iniciativa privada, nós temos visto cidadãos, pessoas físicas cobrando, nós temos visto entidades, eu tenho visto a presidente da CDL de Rio das Ostras, muito atuante, cobrando, requerendo, porque também é pressionada por todos os empresários, aqueles que querem trabalhar, querem funcionar, estabelecimentos pequenos que às vezes dão emprego para 1, 2 chefes de família. É esse capital político, com certeza o prefeito de Rio das Ostras jogou avanço, é como se alguém pegasse uma mala de dinheiro e jogasse para o alto. Porque Perfeito. não só existe, a pandemia não vai ser pretexto jurídico para qualquer atividade que extrapole, para qualquer ato que extrapole, todo ato há de se ter responsabilidade, se responde pelo ato, bem como politicamente vai responder. Tá certo. Entendeu? Portal View. O mundo na palma da mão. View.